Chegando na sequência, mais uma mensagem de ensinamento bíblico da graça de Jesus. Mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho para receber a notificação de todas as nossas novas mensagens. Pode deixar um like no final e compartilhar os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Dessa forma, você estará sendo um participante ativo da obra de Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive o verdadeiro Evangelho de Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, que esta palavra gere libertação na tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha amada família em Cristo Jesus. Este é o nosso quinto vídeo da série de Teologia da Graça. E glórias a Deus por isso. E hoje, neste terceiro vídeo sobre a Cristologia, estaremos tratando da identificação do verdadeiro Evangelho e dos atributos divinos de Jesus, subindo assim, meus irmãos, mais um degrau na escala do conhecimento de Deus e do nosso crescimento espiritual na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, meus irmãos, foi um ser único na história da humanidade. Nunca houve alguém como ele neste mundo, e tampouco haverá. E ele vai voltar, mas não virá como antes, para ser perseguido, humilhado e crucificado. Nada disso. Nada será como antes. Ele virá em glória, como grande rei e juiz, para resgatar a sua igreja e levar consigo para sempre os seus fiéis seguidores. Mas também, meus irmãos, para julgar a todos os que o transpassaram e a todos os que o transpassam até o dia de hoje, pela desobediência e rebeldia. Jesus era, meus irmãos, intimamente diferente de todos, até mesmo porque ele era superior a todos. Ele era homem, mas também, e principalmente, ele era Deus. No trecho inicial que apresentamos, vemos a João relatando em seu livro que ele era o unigênito do Pai, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que ele era antes do João, porque foi primeiro do que ele. E mais, ainda no livro de João,
vemos a afirmação de que ele era antes de tudo, já que tudo foi feito por ele. Ele tem, e sempre terá, meus irmãos, a primazia, a excelência, a superioridade, tanto na terra como nos céus. Livro de João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Meus amados, vamos esclarecer uma coisa. Antes que você me pergunte, por que chamamos livro de João e não Evangelho de João? Bem, meus irmãos, a Bíblia foi composta na Itália, no século XVI, na época de Martinho Lutero, no Concílio de Trento. E a denominação Evangelho foi dada a esses livros pela Igreja Católica. A Igreja Católica Romana daquela época. E os livros de Mateus, Marcos e Lucas foram denominados Evangelho Sinótico, porque apresentam a mesma visão da vida de Jesus, inclusive com vários trechos em comum. Já o livro de João foi denominado Evangelho Exclusivo, porque contém uma visão diferenciada, já que identifica e mostra a identidade de Jesus. Ocorre que a palavra Evangelho, meus irmãos, origina-se do grego Evangelion, que significa boas novas de Jesus. Então, os 4 referidos livros que compõem o cânon são, na verdade, apenas livros canônicos e não Evangelho, como veremos a seguir. Nós compreendemos, meus amados irmãos, e aceitamos que o verdadeiro Evangelho está contido nas epístolas, nas cartas do apóstolo Paulo, que descrevem o novo pacto da graça de Jesus, porque essas são as boas novas de salvação, o tratado da graça de Jesus. Os livros canônicos apresentam apenas a boa nova da vinda do Messias prometido, que após a sua morte nos trouxe o Evangelho da graça. O nascimento, vida e morte de Jesus ainda foram dentro do regime da lei mosaica, já que ele veio para cumprir a lei e então aboli-la. Mas a lei, por si, nunca salvou e nem salvará ninguém. A graça, sim, foi a verdadeira boa nova que nos foi dada por Jesus. Boa, porque nos trouxe o caminho da salvação. E nova, porque mudou o sistema doutrinário, eliminou a lei com seus cerimoniais e sacrifícios, e nos transportou do sacerdócio de Moisés para o sacerdócio de Jesus. Resumindo, meus irmãos, divulgar as boas novas significa divulgar o Evangelho da graça. Notem, meus irmãos, que a lei nunca foi boa, tanto que ninguém jamais conseguiu cumpri-la. E tampouco era nova, porque era um regime que os israelitas já conheciam desde a peregrinação no deserto. Além dos livros canônicos, a Igreja Romana
ainda adicionou à sua Bíblia os livros pseudo-canônicos, ou seja, os livros apócrifos. Apócrifos, meus irmãos, significa falsos ou suspeitos. São mais de 100 livros apócrifos no total, sendo os principais, meus irmãos, Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, também denominado Siracide ou Ben-Sirá, Baruque, e também as adições em Esther e em Daniel, denominadas os episódios da história de Susana e de Bel e o dragão. Esses livros, meus irmãos, como todos os outros denominados apócrifos, foram reconhecidos como não sendo inspirados por Deus, porque a sua escrita demonstra que não tem a presença de Deus. E, portanto, foram rejeitados pela Igreja Protestante e, assim, excluídos do cânon. Mas a Igreja Católica continua mantendo, até os dias de hoje, na sua Bíblia, vários livros apócrifos. Iremos demonstrar, meus irmãos, através desta ministração, que o único Evangelho verdadeiro, o caminho para a salvação, é o Evangelho que nos foi dado, a nós gentios, o pacto ou tratado da graça. Esse regime doutrinário se iniciou após a ressurreição de Jesus e foi escrito pelo apóstolo Paulo, que, sendo arrebatado ao terceiro céu, o recebeu diretamente de Jesus no paraíso, após a ascensão do Senhor aos céus. Como vimos no trecho inicial que apresentamos, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Colossenses 1, 2. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Depois, 2 Coríntios 12, 1. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Meus irmãos, com a vinda de Jesus, o Deus invisível começou a ter uma imagem visível para nós. Muito embora, outrora, ele não fosse visto pelo homem, ele já existia. Aliás, Deus sempre existiu. Ele nunca teve um começo e jamais terá um fim. Meu amado irmão, minha amada irmã, não dê um nó na tua mente tentando compreender isso. Apenas aceite esta verdade de Deus. É algo que nós não conseguimos compreender integralmente com as limitações da nossa mente. Mas ele era antes de tudo e sempre será, mesmo depois de tudo. Tudo foi criado por ele e para ele.
Observe, meus irmãos, a dimensão do poder e o tamanho do nosso Deus. Mas nos dias de hoje, existe um equívoco na relação do homem com Deus. Não é possível, meus irmãos, haver cristianismo sem que esteja baseado no Senhor e na sua palavra. Por toda a Bíblia, encontramos referência das boas novas de grande alegria, o Evangelho da graça, a doutrina da fé, sempre apontando para Jesus, o Cristo. Ele foi previamente anunciado a Abraão e prometido pelos profetas. O Evangelho, meus amados, é poder, é glória e tem que ser pregado. Essa é uma obrigação implícita de todos nós, filhos de Deus. Livro de Gálatas 3:7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Glórias a Deus. Depois, Gênesis 22:18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Depois, Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Depois, 1 de Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Depois, Romanos 1:16. Porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. Depois, 1 de Timóteo 1:11. Conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado, que me foi confiado. Depois, 1 de Tessalonicenses 2:2. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Depois, 1 de Coríntios 9:15. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Meus amados irmãos, encontramos ainda, através das Escrituras, que o Evangelho é um mistério e que não deve gerar vergonha,
é a palavra da verdade, que a nós foi revelada, mas que está oculta para os impuros. Vemos também que através da pregação do Evangelho, em realidade, estamos pregando a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Depois, 2 Timóteo 1:8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Depois, Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Depois, 2 Coríntios 4:3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Depois, 1 Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Meus amados irmãos, como nós vimos anteriormente, o verdadeiro evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo, e os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos da Bíblia. Observem, irmãos, o detalhe. Em nenhum dos livros históricos, o autor do livro é o próprio escritor do conteúdo. Mas eles foram escritos por um teólogo, que é uma pessoa estudiosa de Deus, que o fez mediante a narrativa das pessoas que testemunharam os fatos ali contidos. Como nos explica Lucas em seu livro. Nas epístolas de Paulo, entretanto, ele inicia suas narrativas, ou as encerra, se identificando como o autor e assumindo a responsabilidade pelo que ele apresenta, conferindo, meus irmãos, dessa forma, uma grande segurança a tudo o que ele descreve,
já que ele mesmo vivenciou o que ele nos revela e ensina. Lucas 1:1. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Depois, 2 de Coríntios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Depois, 1 de Coríntios 16:21. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Meus irmãos, o Evangelho da Graça de Jesus veio a nós, como já vimos, por revelação de Jesus ao apóstolo Paulo. Paulo não recebeu esse evangelho de homem algum, mas do próprio Deus na pessoa de Jesus. Paulo deixa claro em sua carta aos Gálatas que não existe outro evangelho além do que ele pregava, que corresponde ao conteúdo das suas epístolas. E ele chega até mesmo, meus irmãos, a amaldiçoar a quem ousar pregar outro evangelho diferente. Paulo informa ainda que os que creem em outro evangelho, como por exemplo a lei de Moisés, creem em vão. E declara, inclusive, que preza mais a pregação das verdades do evangelho, que é o evangelho da graça, do que a sua própria vida. Gálatas 1:11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Depois, Hebreus 4:2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Depois, Gálatas 1:6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Depois, Atos 20:24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Depois, 1 de Coríntios 15:1.
também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceste, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, o Evangelho da Graça é um dos grandes atributos divinos de Jesus Cristo, porque somente Deus, ninguém mais, poderia nos dar o caminho da salvação. Neste mundo de mentiras, aprove ao Senhor Jesus nos trazer a palavra da verdade. Não pode haver em nossas mentes, meus irmãos, nenhuma dúvida de que Jesus era Deus, o Messias prometido, o nosso Redentor. E também não pode haver nenhuma dúvida, meus irmãos, de que o verdadeiro Evangelho, as boas novas de salvação, são o tratado da graça de Jesus, descrito nas cartas do apóstolo Paulo. Vejamos agora, meus irmãos, onde encontramos na Bíblia outros atributos divinos de Jesus Cristo que comprovam a sua divindade. Ele tinha onisciência, que significa que ele tem pleno conhecimento de tudo o que ocorre no mundo, um dom exclusivo de Deus. Os anjos, meus irmãos, não são dotados de onisciência, e muito menos os demônios. João 1:47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vinde debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glórias a Deus. Depois, João 4:29. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Depois, João 6:64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Depois, João 16:30. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Depois, Mateus 11:27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Depois, Colossenses 2:2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento
do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Meus amados irmãos, Jesus tinha também onipresença, porque conseguia estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Outro atributo exclusivo de Deus. Mas é curioso, meus irmãos, como as igrejas de hoje, inclusive as evangélicas, deram o atributo da onipresença a Satanás e aos seus demônios. Porque vivem vendo Satanás e demônios de contínuo em todos os lugares. É demônio no altar, é demônio no alto, é demônio nos irmãos, culto para queimar demônios, e vive fugindo deles, ao invés de verem a Jesus, o Espírito Santo de Deus, o cabeça da igreja. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. João 14:23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Depois, Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Depois, Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus irmãos, Jesus tinha também onipotência, como já comentamos. E isso significa que ele detinha todo o poder sobre todas as forças do mundo. Esse é mais um dom, um atributo exclusivo de Deus. Mateus 8:26. E ele disse-lhes: porque temeis homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 28:18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Depois, Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Depois, Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Deus. Jesus possuía, meus irmãos, a eternidade, o que nenhuma pessoa no mundo, e nem mesmo o próprio mundo, consegue ter. Esse é outro atributo exclusivo de Deus. João 8:57. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste a Abraão?
Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Depois João 17, 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Depois, João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Depois Hebreus 1, 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Meus amados, Jesus possuía total controle sobre a vida. Ele tinha poder para dar vida e também para tirar a vida, algo que somente Deus consegue fazer. João 10, 17. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Depois, João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Depois João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Meus amados irmãos, Jesus possuía imutabilidade, ou seja, nunca mudou e jamais mudará através dos tempos. Ele é o mesmo e não muda. E isso é mais um atributo exclusivo de Deus. Hebreus 1:11. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu é o mesmo, e os teus anos não acabarão. Depois Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Depois Salmos 102, 26. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Meus irmãos, Jesus possuía autoexistência, ou seja, ele existia por si mesmo. Outra atribuição que nenhum ser vivente consegue ter, apenas Deus. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Meus amados, Jesus é o Espírito, e apenas Deus pode ser o Espírito escrito em maiúscula entre todos os espíritos que existem. 2 de Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós,
com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glórias a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, eu espero que vocês estejam compreendendo a profundidade e a multiplicidade das informações contidas na Bíblia. Esse pequeno compêndio de 66 livros e de tão imensa dimensão e amplitude. Fica então a conclusão de que realmente tudo o que precisamos conhecer acerca de Deus e deste mundo presente, ou mesmo do vindouro, Deus já nos deixou escrito. Está tudo à nossa disposição. Basta que as pessoas busquem estudar e conhecer em profundidade o significado da palavra de Deus para receber as revelações de detalhes que normalmente não conseguimos captar apenas com uma leitura rotineira. E dessa forma, ficamos privados do conhecimento do Senhor. Mas ocorre que as pessoas não creem, não compreendem e se dedicam a buscar Deus em todas as partes, enquanto que a Bíblia permanece esquecida, empoeirada e abandonada. Como as pessoas não buscam, meus irmãos, conhecimento de Deus, não se interessam por Ele, se atrevem até mesmo a criticá-lo, porque não são capazes de alcançar a dimensão do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E não conseguem, até mesmo pelo desconhecimento, dedicar a Ele o valor, a honra, o amor e o respeito que Ele merece por Ele ser Deus, um Deus vivo, verdadeiro, poderoso, santo, justo e fiel. Fiel aos seus princípios e às suas palavras, às suas promessas. E por nós, meus amados, mesmo em nossa insignificância, sermos tão amados por Ele, eu exulto e louvo ao Senhor por todas as descobertas que tenho feito da verdade do nosso Deus a cada dia. Descobertas essas, meus irmãos, que me permitem conhecê-lo cada vez mais. E conhecendo cada vez mais ao Senhor, não há como não amá-lo cada dia mais. E quem não ama Jesus é porque efetivamente não o conhece. E quem não o conhece e não se interessa por conhecê-lo, possivelmente, meus irmãos, é porque não é dele. Mas os que são dele, mais cedo ou mais tarde, voltarão as suas faces e os seus corações somente para Ele, para o nosso Senhor Jesus. Continue, meus irmãos, sintonizados conosco e com as nossas mensagens. Muito ainda está por vir. A determinação, o Senhor já nos deu. E certamente Ele continuará a nos dar as forças, a coragem, a intrepidez necessária para prosseguirmos pelo tempo que Ele estabelecer, cumprindo com o nosso chamado de revelação aos irmãos dos mistérios da graça do nosso Senhor Jesus, o nosso grande Deus. E agora, meus irmãos, com o coração em gratidão ao Senhor Jesus por mais esta etapa cumprida dentro da missão que recebemos dele, fiquemos todos, meus irmãos,
na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já estou na graça e na paz. Você está, meu amado? Se não está, venha para a graça, você também.